Olá! Olá, estás boa? Eu estou, e tu, estás boa? Estou muito bem, obrigada. E então, a gente já não está aqui há uma série de tempo, não É é? verdade, é verdade. Fizemos aqui uma pausa para descansar, para preparar novidades, para fazer, olha, para fazer magia. Posso Para usar? fazer olha que bonito, para fazer magia, tão bonito. Temos Estás andado a fazer magia. inspiradíssima. Obrigada. Temos andado a fazer muita magia aqui nos bastidores e vamos partilhar. Quer dizer, uma já partilhámos, não é? Que já tornámos as nossas conversas acessíveis noutras plataformas para, para não estar só reservado ao Instagram. Não estava. Uhum. Havia pessoas que nos diziam que não conseguiam ver, que não conseguiam estar em live, então já pusemos no YouTube e no Spotify, para quem E queira. podem aliás, há aqui uma novidade no Spotify, não é só áudio. Também há vídeo, é Uau! verdade. Mas espera, deixa-me dizer uma coisa que eu aprendi, porque eu sou a pessoa Força. que ouve Spotify no carro e ter imagem no carro gasta muitos dados móveis. Existe uma função no Spotify em que pedimos ao Spotify para não usar dados móveis para o vídeo, só carrega vídeos quando estamos em Wi-Fi. Hã? Olha que eu aprendo as tecnologias. Uau! Olha, eu não Portanto, sabia, obrigada. é perfeito. Tipo, se estiveres em casa a fazer qualquer coisa e a ver um Spotify, consegues ter a imagem como temos no Uhum. YouTube. Se fores no carro a ouvir, houve uma altura em que gastava imensos dados, porque começou a aparecer muitos vídeos, muitos podcasts com vídeos, e então pá, tive que ir ver, indagar como é que aquilo se fazia. E percebi que dá para cortar enquanto está fora de casa, o que é ótimo. Dá para ir Olha, ouvindo como espetacular, o antigo. já aprendi uma coisa hoje, obrigada. De nada, volta sempre. Pronto, está feito, adeus. Beijinhos e abraços. Então, Então, aproveitando aqui essa novidade e a informação que acabaste de dar e assim desvendar um bocadinho o véu, hum, para introduzir o tema do episódio de hoje, pode ser? certo, bora. Então, hoje vamos falar, na sequência do último episódio, nós já tínhamos dado o título, não é? Tchau. Portanto, vamos falar sobre as necessidades. E é agora aqui que nós agarramos, não é? Ou seja, precisamente porque sentimos a necessidade de nos organizarmos, de parar aqui um bocadinho e reestruturarmos aqui estas conversas e também trabalho de bastidores, temos andado aqui a fazer. Então fizemos aqui uma pausa, sentimos aqui esta necessidade de fazer aqui uma pausa nas gravações, embora o trabalho cá atrás tenha continuado e está assim, estamos a plantar assim as sementinhas, não é? Sabes o que é que eu estava a ouvir-te agora e estava a fazer assim uma metáfora para a vida? Que às vezes nós olhamos e parece que as pessoas pararam, não é? Tipo nada, mas as pessoas realmente estão só a reestruturar e a reorganizar para poder então continuar a avançar. Em vez de estar naquela azáfama do dia a dia, de estarmos a fazer tudo em um par de botas, às vezes precisamos de parar com coisas tipo deixar de ir à aula de yoga, coisas que nos fazem bem. Deixar de ir à Uhum. aula de yoga, deixar de ler aquele livro durante um bocadinho, porque precisamos realmente de priorizar o que faz o dia a dia andar, mas isto muitas vezes serve para a pessoa se reestruturar e é um ciclo para voltar e voltar com outra estrutura. Poder realmente continuar a priorizar e então voltar a incorporar estas coisas que fazem bem, que nós gostamos de. Eu estou a dizer isto e parece que eu estou a desvalorizar aqueles tempos pessoais, mas não, é por serem tão valiosos que devem ser bem aproveitados. Eu acho que eu estava a pensar exatamente no inverso, ou seja, não é uma desvalorização e para mim não tem a ver com a desvalorização, tem mesmo a ver com a própria necessidade. Parar, respirarmos e podermos olhar, sabes, aquela sensação de, ok, agora eu vou parar, posso dar um passo atrás e vou olhar tudo o que está à minha volta para poder ter esse momento para mim, para poder organizar-me para é aquela história, eu não sei, mas era aquilo que os avós diziam, pelo menos os meus, que às vezes para dar 2 passos para a frente é preciso darmos um passo atrás, não é? Sim, é E isso. é esta questão de parar. Parar, nós sentimos esta necessidade de que estávamos a entrar aqui num flow automático e percebemos que, calma, precisamos de parar aqui um bocadinho. Há aqui esta necessidade de calma, não é? E reestruturamos, aprendemos imensa coisa aqui neste tempo. Neste tempo, quanto tempo é que foi?
também foram 3 ou 4 semanas, eu não tenho noção. por aí, não é? Não tenho ideia. Mas sim, tínhamos a necessidade de estruturarmos o que eram só conversas de live, de Instagram, estavam a tomar outras proporções, as pessoas queriam ver e não conseguiam. Portanto, precisávamos aqui de uma organização que, à partida, nós nem tínhamos previsto, não é? Estávamos muito descontraídas, nós gostamos muito de conversar e queríamos partilhar as nossas conversas, porque, como já dissemos anteriormente, temos uma necessidade de ser ouvidas e gostamos de conversar uma com a outra e achamos que isto era uma forma ideal, que não chateávamos ninguém, mas a verdade é que depois começou a crescer e começámos a perceber que precisávamos de mais organização, de mais estrutura, que ao princípio nem tínhamos pensado no assunto, não é? Viemos de uma forma muito leve, não é? Viemos assim de uma forma muito, olha, vamos fazer aqui umas coisas giras e vamos conversar. E é engraçado o corpo, a estrutura que entretanto foi construindo assim de uma forma meio automática e precisámos aqui de fazer esta estrutura com mais com cabeça, tronco e membros, não é assim? Sim, estava a pensar nessa frase feita dos nossos pais, do cabeça, tronco e membros. Ai, com cabeça, tronco e membros. Sim, senhora. Sim, mas olha, foi uma pausa muito boa realmente para organizar, para percebermos, para aprendermos muita coisa sobre tecnologia outra vez. Estamos muito melhores a nível de tecnologia. Isto para quem nos ouve lá desde o início, é? É verdade, é verdade. Como podem perceber, a plataforma do Instagram está cheia de bugs, não sei como é que ele se chamará, mas não permite que realmente se aproveite bem as lives, não é? E, portanto, acho que estamos aqui, acho que estamos na melhor forma que podíamos estar, sinceramente. Olha, que bonito. Tu estás mesmo inspirada, já viste? Estou, Olha que bonito. Hã? não sei, olha, eu estou muito feliz por termos voltado, porque eu também tinha necessidade disto, de conversar, de partilhar, de questionar com outra pessoa, porque eu acho que estas conversas são muito isso, é o questionar com outra pessoa coisas que às vezes vão aqui na cabeça que, sei lá, e depois quando conversamos ganham forma, não é? É Ganham... verdade. E Sai esta de cá conversa, dentro, não é? esta conversa das necessidades começámos isto nos relacionamentos, depois fomos para o que o outro nos faz sentir. E, entretanto, no meio das nossas conversas, estávamos a tentar passar uma mensagem que é a comunicação das nossas necessidades. As nossas tristezas, as nossas raivas, as nossas alegrias, todas elas têm por trás também necessidades que devem ser nutridas, devem ser atendidas e devem ser vistas e não julgadas, não é? Porque, voltando à nossa necessidade, por exemplo, de ser vistas e ouvidas, eu aprendi desde pequenina que era horrível esta coisa do querer ser vista e ouvida, não é? Do tipo, olha esta agora. Não sei se me faço entender. Nós já tivemos Não, esta... mas eu vou-te. Ok, explora aí um bocadinho Quando mais, uma pode pessoa, ser. quando uma pessoa queria ser o alvo das atenções, ou quando os Ok. meninos são assim, que chamam a atenção, são sempre julgados, né? Do tipo, olha, parece que és mais importante que o outro. E esta necessidade é desvalorizada. E eu, muito sinceramente, aprendi, e já passei aos meus filhos esta minha aprendizagem, de que todos nós temos uma necessidade de ser ouvidos e vistos, uns mais que outros. Mas quando nós temos uma necessidade, se calhar um bocadinho maior, temos que arranjar formas saudáveis de ser vistos e ouvidos. Não é aos gritos em casa, com o marido, com a mulher ou com os irmãos. Se calhar, as nossas conversas são uma forma de, por exemplo, eu satisfazer esta minha necessidade e não julgar a necessidade. Já foi De tu compreendida. não julgares a tua própria necessidade. Não, Tu eu aprendi a não mesma. julgar a minha necessidade. Eu não julgo esta necessidade das pessoas quererem ser vistas e ouvidas. Aliás, aprendi que todos temos, num grau muito maior do que às vezes nos permitimos revelar por vergonha, porque fomos ensinados e socializados a não expressar esta necessidade de queremos ser vistos. Ok. Isso bate na necessidade da validação, por exemplo. Achas? Explica. Ou seja, imagina, eu estou no meu trabalho e, e faço o meu trabalho como tenho que o fazer e raramente recebo elogios, imagina, não é? Isto, mas, agora completando aqui o raciocínio, raramente recebo elogios, isto também pode ser na questão da escola.
E é aquela questão de que não estou a fazer mais do que a minha própria obrigação, não é? Mas quando faço alguma coisa menos bem feita, vem aquela questão logo do apontar o dedo, olha, isso não está bem. Ou seja, muito facilmente posso ser criticada por algo que eu não fiz bem, mas não sou elogiada. E então pode surgir aqui em mim, sem que, claro, isto não é propositado, não é? Eu não vou escolher isto, mas pode surgir aqui em mim então uma necessidade de validação. Eu preciso de sentir-me vista, de me sentir validada, por exemplo, pelos resultados que eu tive na escola, pelos resultados do meu trabalho, pelo que é que seja, ou até mesmo em casa, pelas coisas que eu faço, não é? Dei o exemplo do trabalho, mas pode ser no que for. E acho que esta questão do ser visto, esta necessidade do ser visto, pode ir aqui a par com esta questão da validação. Não sei se eu Estava a pensar, nunca confundi tinha aqui as juntado. coisas. Não. É por isso é que eu gosto das conversas, que é para refletirmos. Eu não acho que seja a mesma necessidade, mas acho que podem andar de mãos dadas muitas vezes. Sim. Sim. Está aqui a pôr esse exemplo no nosso exemplo prático de fazermos estas conversas. Eu faço-as sem expectativa de ser validada, por exemplo. Não é uma necessidade que eu tenha de ser validada por aqui. Não estou a falar neste exemplo muito prático. Mas poderia ser, eu poderia gostar de receber a validação por aqui também. E sabe-me bem, uma coisa é saber-me bem, outra coisa é eu ter a necessidade de, certo? Uhum. Nisto concordamos? Sim. Uma coisa é eu ter necessidade, outra coisa é eu saber-me bem, Embora eu realmente. acho que desculpa estar a interromper, Calma. embora eu acredite que e isto tem aparecido muito nas minhas sessões também, a validação pode ser algo que nós autojulgamos, porque lá está, é quase como se fosse uma vaidade, a necessidade do elogio. Estás a perceber? Estou. E estava aqui a pensar que se calhar isto vem das minhas outras formações em que eu pensei muito e que me fizeram pensar muito sobre o elogio. Mas não indo por aí, indo por outro sítio, por outro exemplo que tinha estado a dar na escola. Uhum. Estava a pensar numa criança, por exemplo, que às vezes chama muita atenção no meio de uma sala de aulas. Uma criança que até faz muitos disparates. Disparates, ok? Eu fiz aspas para quem não me está a ver. A criança pode não ter necessidade de ser validada, pode ter necessidade somente de ser Ser vista, vista e ouvida. sem julgamento do comportamento, ou seja, nem bem nem mal, mas eu estou Uhum. aqui, por favor, diz-me que tu estás-me a ver, tu me Uhum. estás a ver. Prometo que este português irá melhorar com o tempo. Mas é muito esta coisa do estou aqui, digam que eu estou aqui. E nem é preciso ir à parte do validar o que a criança está a fazer, se fez um desenho bonito, se fez um desenho feio. Faz sentido o que eu estou a dizer? Sim, eu Sei que eu concordo estava a separar contigo. as Elas não necessidades. são, eu que também estou contigo. São necessidades diferentes, podem algumas vezes estar a par. Uhum. Uhum. E, por exemplo, na escola, eu acho, e é só a minha opinião, hum, na escola, na vida em geral, há uma necessidade que nós todos temos, que é a segurança, nos sentimos seguros. Mas esta necessidade às vezes choca com a necessidade de aprender. Às vezes a gente tem que sair da zona de conforto, temos de deixar de nos sentir seguros para a aprendizagem se dar, se existir. E eu acho que na escola é preciso, na escola e na vida, se calhar, já vais-me dizer que é na vida toda, mas estava só a pensar nas crianças agora, que é, há que ter muito cuidado com este equilíbrio do a criança sentir-se segura para poder sair da sua zona de conforto que é segura. Faz Uhum. sentido o que eu estou a dizer? De Acho tipo que de. poder arriscar. E a criança, se tiver um professor que constantemente não o vê, não o ouve, a necessidade de segurança se calhar não está nutrida também. Porque ela nem sabe que a pessoa sabe que ela existe. Uhum. Estamos a falar de um cérebro imaturo de uma criança, não é? Uhum. Estava aqui a Mas refletir nos sobre isto, adultos sobre. também pode acontecer. O, a minha falta de segurança, quantas vezes é que isto pode acontecer? Que é, eu num adulto, eu não me, por exemplo, ficar numa carreira mais estagnada,
aqui um exemplo a nível profissional, deixar-me estar mais sossegadinha no meu canto, porque tenho medo de arriscar, porque tenho medo de falhar, porque não me sinto segura, porque não me sinto que... ou seja, não me sinto segura para sair da minha zona de conforto, para poder arriscar algo mais na minha carreira. Para poder nutrir até a minha necessidade de experiência e novidade, de ir à busca, de experimentar coisas novas. É engraçado, como agora estávamos a ouvir falar, e desde o início, nós estamos realmente, o que eu estou a perceber é, por exemplo, que as necessidades não todas de mão dada. Às vezes precisamos de umas a dar mão à outra, para elas se concretizarem e poderem realmente sentir-se completas. Por exemplo, acho que esta necessidade de segurança é muito importante estar bem identificada e nutrida, para poder então a criança ir experimentar, que também é uma necessidade. Nós temos necessidades de experimentar coisas novas, umas pessoas mais que outras, mas esta segurança que nós temos por trás faz com que esta necessidade também possa ser bem nutrida. Faz sentido? Tu estavas aqui a falar a questão de experimentar a novidade, mais algumas pessoas. Há pessoas que possam sentir mais essa necessidade do que outras. Mas, por exemplo, a necessidade de segurança, todos nós precisamos. Todos nós precisamos de nos sentir seguros. Aqui não sei. E diz-me o que é que tu achas. Tu não vais precisar de sentir mais segura do que eu. Podes estar num nível diferente do meu, não é? Mas a quantidade que precisas de segurança há de ser igual à minha, não é? Precisamos todos da mesma quantidade de segurança, ou não? Estava a pensar que é muito mais difícil de quantificar ou qualificar do que a necessidade de experiência. Por exemplo, se tu ouves uma pessoa falar assim, eu gosto mesmo de viajar e preciso viajar, todos os anos preciso fazer uma viagem, tu percebes perfeitamente que aquela pessoa gosta de ir conhecer sítios novos, experimentar coisas novas, culturas novas. A necessidade de segurança não é tão fácil de qualificar, quantificar. É mais transversal também, ou será que é mesmo muito básica? Será que, por exemplo, uma necessidade de segurança, podemos olhar para esta necessidade como uma necessidade de mais básica, não é? Eu preciso sentir esta segurança quase da mesma forma que eu preciso de comer. Eu acredito muito que a necessidade de segurança é uma coisa muito básica, muito primária. É isso, Amor, primário. Eu acho que são muito primários, são necessidades, e como é que nós as nutrimos é que vai mudando de pessoa para pessoa. Voltamos, não voltamos, já tivemos uma conversa qualquer sobre o amor. Nós queremos nos sentir amados, pode vir de várias maneiras e nós podemos dar de várias maneiras, né? Aquele livro famoso das 5 linguagens do amor, que eu até acho que foste tu que me falaste nele, muito obrigada. Mas, entretanto, já tropecei várias vezes nele, no sentido em que realmente o livro é muito recomendado. Mas a necessidade de amor está lá, independentemente da forma como se dá ou como se recebe. A necessidade de segurança eu punha um bocadinho nesse patamar primário de necessidade de segurança todos temos. Como é que a recebemos? Como é que a desenvolvemos? Será diferente? é diferente. Acredito que sim, há pessoas, e acho que aí depois também vem a nossa própria autoestima e a nossa própria autoconfiança. Ou seja, se eu estiver mais nutrida ao nível da minha segurança, de eu me sentir segura, é como se fosse uma roda dentada, uma coisa anda com a outra, não é? Sim. Aqui a questão da autoestima e da minha autoconfiança. Não faz sentido. Não, sabes porque é que eu estava parada assim, estava aqui a fazer pensamentos, porque estava-me a lembrar que nas sessões é muito comum as pessoas dizerem que têm falta de autoestima. E independentemente de ser transversal ou não, também já percebi que a autoestima é um conceito que nem toda a gente traz definido. Ou seja, as pessoas sabem que têm falta de autoestima, mas depois é preciso definir muito bem o que é que a pessoa entende por falta de autoestima. E estava aqui a pensar na história da segurança e da autoestima, e eu explico sempre às pessoas que quando nós tratamos uma questão, por exemplo, de medo de falhar, nós vamos tratar a autoestima, porque uma coisa vai estar ligada à outra. O que eu estava a pensar na minha cabeça, quando estavas a ver, pensar que quando nós vamos focar
um problema, um desafio que a pessoa nos traz, normalmente a questão da segurança e da autoestima são sempre trabalhados. Há sempre uma parte em que se olha para a segurança que a pessoa tem ou não, ou para as inseguranças, neste caso, Uhum. e para a autoestima da pessoa. Isto faz-te sentido ou sou só eu que Faz-me estou a divagar? total É que sentido a sentido. devagar, estás a ver? A imagem que eu tenho na minha cabeça é a tal roda dentada. Se tu mexes uma, a outra também mexe, não é? Uhum. Se uma bloqueia, a outra também bloqueia. E é a questão básica, é mesmo basilar a segurança. Se eu não tiver esta parte da minha necessidade de segurança nutrida, se eu não tiver se houver ali um buraco, Uhum. não há base. Então, por isso é que muitas vezes, eu não sei se acontece contigo, mas presumo que sim. Estou aqui já a concluir por ti também. Ok. A questão de que a maior parte das pessoas que acabam por passar pelas sessões, acabamos por trabalhar bastante esta parte básica das Uhum. seguranças. Sim. E é começar logo Eu pelo até estudo, não é? Eu até estava aqui a pensar num exemplo muito engraçado, que é pessoas que vêm com muita raiva, muita revolta, muita zanga, e que Uhum. há vezes, se não todas, que a falta de segurança está por trás destes comportamentos, porque são comportamentos defensivos, são comportamentos aprendidos para a pessoa se manter à tona, para se Uhum. manter Para com um ar, sobreviver. para sobreviver. E às vezes as pessoas têm uma falta de segurança muito grande por baixo disto. Isto Uhum. disfarça uma data de outras necessidades que não foram vistas. Bem, neste caso na infância, porque nós trabalhamos muito a infância, não é? Nós vamos muito com as pessoas à infância, porque é lá que nós ganhamos a nossa estrutura, é lá que nós ganhamos o nosso esqueleto de pessoa. Também Escolher de pessoa. Boa. saiu bem, é Eu que eu acho que tenho sim. imagens às vezes estas assim na minha Fez-me uma cabeça. boa imagem, formou-me aqui uma boa imagem. É, eu já percebi uma coisa em mim nos últimos tempos, que eu faço estas imagens, que depois eu às vezes penso assim, se calhar só fez sentido para mim. Ah, Mas olha o que é. É o que é. Mas pronto, é isto. Às vezes, por baixo daquela raiva que a pessoa até simplesmente só veio tratar o facto de se irritar muito no trânsito, era uma uhum. coisa que ou irritava-se muito com o vizinho. Por trás, o que está é isto. É uma necessidade que não foi atendida na infância e que está ali, que a pessoa desenvolveu mecanismos de defesa que tinha que desenvolver para sobreviver. Pronto. Nós no episódio passado, salvo erro, foi no dos relacionamentos, em que nós falamos muito isto, que às vezes o conflito existe no relacionamento, em que até pode ser aquela coisa, está ali no pico do conflito, e que dizemos coisas que não é bem aquilo que nós queremos dizer, mas que sai, não é? Está Sim. ali mesmo no pico. E às vezes até pode ser, eu já não quero mais estar aqui, vou-me embora, e o outro diz, eu também vou. E na verdade, atrás disso tudo, lá atrás, mandando estas camadas todas, na verdade, nem um nem o outro quer dizer isto. Mas a necessidade naquele momento que um outro teve foi proteção, de se defenderem. Então, muitas vezes, o que acontece? A nossa necessidade de defesa faz com que possamos atacar. E às vezes neste ataque, acabamos por dizer coisas que não é aquilo que nós queremos dizer, mas que naquele momento é o que surge, São as nossas birras de adultos. as nossas birras de adultos. E depois o que há? É tipo assim uma criancinha lá atrás, diz tudo, que tem aquela necessidade de, não, mas eu só quero ser amado. É verdade. Eu só quero ser amado e eu não sei pedir amor de outra maneira. Era assim que eu fazia, foi assim que eu aprendi a fazer. Eu não gosto muito do termo birra, porque eu acho que birra está com uma conotação negativa. Uhum. Mas a verdade é que é uma palavra que toda a gente entende logo o que é que nós estamos a dizer. E nós, adultos, até fazemos muito mais birras que as crianças. Eu pergunto, desculpa outra vez, eu pergunto muitas vezes em sessão de quando é que foi assim a última birra que se lembra de ter feito? E a maior parte das pessoas, eu acho que nunca tive ninguém a dizer, não, mas eu não faço birras. As pessoas Porque nós percebem. reconhecemos em nós essas nossas birras, não é? Nunca fiz essa pergunta, vou começar a fazer. Eu faço bastante, por acaso. Porque Para quê? realmente. Para poder falar sobre as necessidades. Ah, bem visto.
Porque realmente, tu quando entras em birra, tu adulta, tu fazes uma birra, já não é tu adulto, já não é o teu eu adulto que está a falar. É a tua criança que está ali aos gritos, não é? Tu dizes muito isto, não é? Tu dizes isto nas tuas consultas, Digo, do eu, da tua criança. Então, diz tu dizes muito bonito. mas é isso, é seguir Não, é esse que eu disse uma... princípio. Nós já devíamos ter falado sobre isto, porque eu falei e ouvi-te a falar na minha cabeça, portanto deves ter sido tu que me disseste essa frase, é a nossa criança que está... Eu costumo dizer isto, faço a provocação, não é? Lembre-se lá da última. E até pode ficar já aqui um exercício para quem nos está a ouvir. Parar aqui um bocadinho e pensar: quando é que foi a última vez que eu fiz uma birra? Eu adulto, não é? Como é que foi essa minha birra? E depois perceber que esta birra surgiu porque há lá um eu pequenino que está aos gritos, que está a dizer assim: olha, eu estou aqui, não é? Eu estou aqui, tenho aqui uma necessidade básica que não está a ser alimentada, que não está a ser nutrida. E estas necessidades depois podem ser várias, depende da pessoa e da situação em si, não é? Mas muitas vezes é tipo aquela necessidade do ser visto, do ser ouvido. Imagina, se a minha birra foi, eu estava aos gritos e irritada aos gritos e a gritar cada vez mais. Atrás disto há uma necessidade de ser ouvida e de ser vista, não é? A Mas, maior parte das vezes. mas eu acho que é preciso mesmo muito, acho que é preciso cuidado quando se pergunta para deixar a pessoa responder à sua própria, para a pessoa identificar a sua própria necessidade, como nós já dissemos, porque podem ser Uhum. diferentes, não é? Estava aqui a pensar noutra coisa que é, a birra não é só a conotação negativa que nós lhe damos. Há uma imagem que uma colega nossa tem na internet que eu adoro e costumo partilhar quando se fala de birras de crianças e partilha até por falar de birras de adultos, que é uma imagem de uma criança a afogar-se. E ela diz, se visse uma criança a afogar-se, também não ia dizer-lhe aprenda a nadar, não ia aproveitar aquele momento para ensinar a nadar. Vais lá, salvas, acolhes, e a seguir logo se vai buscar as aulas de natação. Pronto. Isto que ela faz a metáfora com a birra. As birras, sejam de criança ou sejam de adulto, naquele momento o nosso cérebro não está capaz de processar informação. Não é uma boa altura para a pessoa ir perguntar-se às vezes grandes coisas. É, se a pessoa conseguir parar, respirar e afastar-se, eu acho que já é fantástico. Porque mais tarde, então com mais calma, a pessoa vai poder olhar para a sua birra e perceber então o que é que estava por trás. Isto para as pessoas não começarem no meio de uma birra a tentar, pode-se fazer, com treino, mas acho que é muito difícil, porque nós quando entramos em birra estamos mesmo num modo muito primário Uhum. de atividade e a pessoa vai se sentir frustrada se tentar fazer isto no meio de uma birra. Acho que é isto que eu quero prevenir, frustrações sem necessidade. Não estamos, ou seja, quando nós estamos na birra, estamos a assumir uma postura, ou seja, estamos mascarados, não é? Não estamos a ir diretamente àquilo que está atrás. Sim. Portanto, se tentarmos resolver ali essa situação ou esse pico, esse grau intenso, muito provavelmente não estamos a trabalhar o que está na origem, e pode ser causa de maior stress, maior frustração. Era isto que estavas a dizer. Mas não é assim, porque na prática, o nosso corpo, quando está em birra, o nosso cérebro, está a segregar uma data de neurotransmissores, de substâncias químicas, que atrapalham a própria capacidade de raciocínio claro, de sermos práticos, de olharmos para as coisas a uma distância certa para podermos analisar. Faço-me entender. Não é uma boa altura para grandes análises. Eu realmente acho mesmo, quando nós fazemos birras, se nós conseguirmos perceber que estamos em birra e pararmos e afastarmos, já é um campeonato ganho. Sim, mas há estratégias que se pode utilizar, não é? E que muitas vezes aí vamos ter que trazer a nossa parte racional naquele momento, que logo aí é um impacto, não é? Porque é muito difícil. E eu acredito que com treino, treinando. Obviamente que, paralelamente a isto, porque a vida continua, não é? Paralelamente a isto, podermos, lá está, ir à raiz e trabalhar isto em sessão Exato, e exato. fazermos, seja que terapia for, mas podermos ir trabalhar esta questão lá bem ao fundo. Mas ainda assim, e porque a vida continua,
vai haver momentos na nossa vida, por muita terapia que possamos fazer, vai haver momentos mais altos ou mais baixos, não é? Olha, na parentalidade consciente eu achei muito bonito quando uma vez estava a ler um livro da Mia e ela diz qualquer coisa como oferecer um copo de água à criança, para a criança não é fazer mais nada, ok? Não é fazer mais nada, é oferecer um copo de água à criança. E eu lembro-me de estar a ler aquela estratégia e pensar que eu de vez em quando precisava de um copo de água. Ou seja, quando uma pessoa se sente a entrar numa birra ou já está na birra, às vezes só faz assim, olha, eu vou beber um copo de água. É o sair, isso é uma estratégia ótima, que é quando tu sais fisicamente do espaço, Exatamente. tu estás nesse preciso momento que mudaste o foco. E é muito importante ter esta capacidade. Mas lá está, para termos a capacidade de mudar o foco, precisamos de perceber que naquele momento já não estamos bem. Aham. E precisamos ter pensado antes nisto, ou seja, é a tal história, nós não vamos tentar correr a maratona sem nunca ter treinado, porque senão não vai resultar. Nós vamos ficar uma desgraça, nem imagino. Mas é isso, se nunca pensámos sobre essas questões, se nunca tentámos perceber que estratégias é que devemos usar, de repente estamos numa discussão imensa, provavelmente não vai correr da melhor forma, mas está tudo certo. Podemos parar a seguir, ir à terapia e perceber primeiro qual é a raiz e depois que estratégias é que realmente saudáveis é que nós podemos usar para. Bem, nós começamos nas cidades, fomos para as birras. É verdade. É o normal. Nada que já ninguém esteja. É por aí. Mas falar aqui um bocadinho, voltar aqui à questão das necessidades. Estavas aqui há pouco a falar de algumas vezes, tu há pouco deste o exemplo da raiva, da irritação, não é? E que é o que nós utilizamos no momento de tensão ou num momento mais intenso para nos protegermos de uma forma automática. Pode ser, pode ser. Pode ser. E pode ser uma consequência de uma necessidade básica que eu naquele momento não tenho nutrida, mas que eu nem tenho noção que não tenho, não é? Descanso é uma daquelas necessidades básicas que as pessoas desvalorizam na sociedade de hoje. E quando eu digo descanso, não é só dormir. É descanso, e contra mim falo, como tu sabes. Descanso, é não fazer nada, é parar e olhar para o céu, é olhar para um livro, é ir ver um pôr do sol. Eu sei que tu gostas muito de ver o pôr do sol porque tens o teu período de descanso e tens o teu autocuidado. E a necessidade de descanso está desvalorizada na nossa sociedade. E eu acho que cada vez está mais, e eu não sei se acontece contigo, mas ia dizer ultimamente, se calhar várias mulheres vêm com outras questões e há uma culpa, e é comum, eu tenho visto isto acontecer várias vezes, haver uma culpa relativamente aos períodos de descanso e Pois. que não é assim tão consciente. Mas eu consigo identificar-me, eu consigo perceber. Mas isto eu estava a falar da falta de descanso, porque isto pode ser, por exemplo, a nossa necessidade de descanso não estar nutrida, pode ser Uma fonte de irritação. para estar completamente enraivecida no supermercado que a senhora que me está a passar as compras, porque, sei lá, porque... Ou falta de paciência. Portanto, a falta de descanso, eu identifico-me com isso que estás a dizer. Sendo mãe de 3 filhos, já passei por várias fases, não é? E há períodos em que já senti culpa por estar a descansar e não estar com eles. E depois tu pegas e vais para o pé deles. Mas tu não estás com paciência, porque tu não tens descanso. E é nesta dança, não é? Neste jogo, neste equilíbrio que uma pessoa tem de encontrar no seu dia-a-dia, que está a solução, não é? E isto leva-me aqui a outra coisa. Olha, a primeira imagem que me surgiu foi aquela imagem da máscara no avião. Claro. Que eu uso este exemplo muita vez, não é? Eu acho que nós já devemos ter dito isto aqui várias vezes. Sim, provavelmente. Eu repito aqui um bocadinho esta ideia também. Pois. Mas é muito isto, não é? Se eu não estiver bem comigo, eu não vou estar bem com ninguém. Lá está. Atrás disto tudo, há estas necessidades, ou várias necessidades, ou uma necessidade, não sabemos, não é? É algo que depois pode ser explorado, que há ali qualquer coisa que não está a ser visto ou não está a ser devidamente dada, não está a ser dada a devida importância. Olha, tu falaste na culpa e eu costumo muito dizer que eu gosto de trocar a culpa pela responsabilidade. Ou seja, em vez de me sentir culpada porque fiz qualquer coisa, prefiro sentir-me responsável para na próxima vez
acontecer da forma como eu quero. Ok, bem visto. Eu gosto muito de fazer quando na minha consulta há pessoas com muita culpa, eu gosto sempre de pôr esta perspectiva. E eu faço este exercício comigo própria. Quando eu sinto culpa porque estou a descansar e não estou a aproveitar realmente, imagina, a sesta dos meus filhos com os meus filhos, eu em vez de sentir culpa, se calhar o que eu posso fazer melhor é trazer responsabilidade. Onde é que eu posso então descansar para me poder nutrir, não é? Para poder ter paciência, para poder ter calma, para poder interagir então de forma saudável, também visto sem descanso, mas não vale a pena. Onde é que eu posso então responsabilizar-me ao longo, se calhar, da minha semana, não é? O exemplo que eu estou a dar é ao fim de semana, em vez de estar a sentir culpa para ser responsável. Isto está a fazer sentido alguma coisa? Agora senti-me aqui perdida num monólogo. Fez-me todo o sentido. Olha, agora Olha, em casa, se não fizer sentido, que nos digam, se não fez muito sentido para nós podermos alinhar. Mas a mim fez-me todo o sentido. Agora senti-me assim no divã do psicanalista a falar e a perder-me os meus pensamentos. A deixar É muito fluir. isto. Sim. Olha, eu acho que isto é um bom tema para continuarmos. A culpa versus responsabilidade versus tudo aquilo que vamos a poder falar a seguir. Para um próximo episódio. Sim, para uma próxima conversa. Parece muito bem. É preciso deixar aqui então outra vez o lembrete de que estamos no Spotify, no YouTube, deixem likes, subscrevam, deixem nos comentários, partilhem, deixem as vossas Sugestões. Sugestões de temas, partilhem até se calhar episódios que sintam à vontade de partilhar para podermos então Falar aqui, trazer aqui para conversarmos. E quem sabe podemos conversar todos juntos. É isso mesmo, porque eu acho que na partilha das histórias dos outros nós aprendemos muito. Há uma coisa boa quando nós conseguimos arranjar espaços sem julgamento para podermos partilhar a nossa história e normalmente há a identificação do outro lado. Há alguém que está a ouvir a história e está a pensar, isto sou eu. E portanto tem que me calar, né? Senão não acabamos. Então, posto isto, foi o nosso episódio de hoje sobre as necessidades. Se sentirem necessidade de falar connosco, nós estamos aqui deste lado. Um beijinho grande, gostei muito e até à próxima. Até ao próximo episódio. Beijinho. Obrigada. Beijinho.